Diz, vovó, como vai? E aí, Jerônimo olha para o menino e diz assim: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. E aí André Luiz diz: quê? Olá, amigos! Estamos aqui de volta para o canal Lições de Amor, no nosso quadro Paulatino, em que nós apresentamos algumas pequenas lições da obra Paulo e Estevão para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, Sou Rodrigo Oliveira, do canal Poesia do Evangelho. e hoje o trecho que nós extraímos e em relação ao qual vamos fazer aqui as nossas reflexões, falam do tempo em que Gesiel esteve como cativo nas galeras romanas e da oportunidade que ele viu ali de testificar o evangelho de Jesus quando o comandante da embarcação o constrangeu a cuidar de Sérgio Paulo, que estava enfermo com uma moléstia contagiosa. Só falando um pouco desse pano de fundo, Sérgio Paulo era uma personalidade muito importante naquela época. Mais tarde, inclusive, reaparece na obra como procônsul de Neapafos. E por conta dessa moléstia contagiosa que as pessoas não sabiam da origem, né? Lembremos que a medicina daquela época era muito rudimentar. Então, o tratamento consistia em compressas, pomadas, então algo assim menos científico do que a gente tem hoje. E por conta disso, todos se afastaram. O comandante, por perceber em Gesiel características de desvelo, de abnegação, de cuidado, muito diferente do temperamento da maioria dos cativos, o designa então para cuidá-lo. E Gesiel faz, naturalmente, como a gente conhece, né? Essa personalidade dele o faz como verdadeiro cristão. Então, vamos ver no texto o trecho de onde nós retiraremos a seguinte frase: dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida, que foi proferida por Sérgio Paulo. Bom, o trecho diz o seguinte: e medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária a seus projetos, acentuou: Emmanuel, referindo-se a Sérgio Paulo. Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de um contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde, chegaremos a Jope, e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo, estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Então a gente vê que Sérgio Paulo já estava convalescendo, melhorando da enfermidade, quando Gesiel apresentava os primeiros sintomas da doença e, por conta dele ter contraído a enfermidade pelos cuidados, o comandante e os demais da tripulação estavam pretendendo se livrar daquele corpo enfermo, lançando Gesiel ao mar. Em consideração ao desvelo, Sérgio Paulo compadece-se da situação dele e aproveita uma parada em Jope para conceder a liberdade, mas pede que, a partir daquele momento, se ele sobrevivesse, trocasse a sua identidade e fosse, portanto, um novo homem. Então, antes de passar para as considerações de Rodrigo, acho importante a gente refletir um pouco sobre a linguagem algo metafórica que Sérgio Paulo utiliza, né? É lógico que aqui a gente sabe exatamente a razão pelo que ele disse o que disse.
dizendo que ele não estava dando garantias de vida para Gesiel, mas que fazia, dentro daquilo que lhe fosse possível, a concessão de dar a ele uma nova oportunidade de viver e de reconstruir a sua vida. Mas que o doador da vida não seria ele. No máximo, ele estava ali dando, concedendo, digamos assim, um postergar do fim, né? Porque ele intercedeu no momento quando Gesiel estava fadado à morte, seria lançado ao mar. Então ele interferiu e ele deixa bem claro que essa interferência poderia prejudicá-lo perante os seus compatriotas, né? Porque ele estaria de certo modo interferindo a favor de um escravo, de um cativo das galeras, mas ele adverte sobre a situação. Então, aqui Sérgio Paulo é bastante sincero, é bastante realista em relação à situação de Gesiel, que ficaria pela própria conta. Ao contrário de Sérgio Paulo, que teve um cativo desvelado para cuidar dele até a sua convalescença, Gesiel provavelmente não teria esse privilégio. Então, ele desembarcaria na praia de Jope e ficaria à sua própria sorte. Esse trecho lembrou-me especialmente da passagem de Jesus quando ele volta, né, vai a Betânia, reencontrar-se com Marta e Maria, irmãs de Lázaro, e ocorre a ressurreição de Lázaro. Porque por mais que nós tenhamos os cuidados com a nossa própria vida, por mais que nós sigamos as determinações médicas, né, para cuidar do nosso corpo, para nos manter em saúde psíquica, cuidar da nossa saúde mental, nós sabemos que nós só vivemos por conta da oportunidade que o Senhor nos concede. Então, é Ele quem determina a hora de viver e a hora de morrer. É Ele quem dirige os processos de harmonia e de equilíbrio de tudo quanto existe na criação. Então, no episódio da ressurreição de Lázaro, a gente tem um breve trecho que é o diálogo de Jesus com Marta, que está lá no capítulo 11 de João, versículos 23 a 26. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. E Marta responde: Sei disso, Senhor. Ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Disse-lhe então Jesus: Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Aqui, Marta, quando diz, né, que ele ressuscitará, falando de Lázaro, na ressurreição no último dia, ela lembra daquela escatologia judaica, lá no Velho Testamento, no texto de Daniel, especialmente no capítulo 12, versículo 2, que diz que todos aqueles que morrem para a carne, que a alma não se destrói, e ficam esperando até o dia do juízo, quando ressuscitarão os justos. Então, falando sobre esse trecho de Daniel. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno. É aquele famoso dia do juízo. Então, aqui, Marta fala dessa tradição judaica, de que todos aqueles que morrem ressuscitarão no último dia. Mas aqui Jesus aproveita a oportunidade, que a gente sabe que Lázaro não estava exatamente morto, né? Mas estava expondo, né? Apresentando uma daquelas faculdades medianímicas que mais tarde Allan Kardec vai abordar, letargia, catalepsia, mas ele aproveita isso como símbolo de que se coloca Jesus como a própria ressurreição. Então, é como quem diz, né? Aquele que crê na sua palavra já passou da morte para a vida, porque ressuscitou em Cristo, ressuscitou nos seus ensinamentos de amor. Já é ressurrecto porque vive na nova vida conforme os ensinamentos que ele apresenta. Então, de mesmo modo, a gente pode entender como Estevão. Sérgio Paulo, mesmo sem querer, mesmo sem ser cristão, mesmo desconhecendo Cristo, acaba dizendo algo com um sentido que alcança um sentido muito mais profundo. Mesmo que nós estejamos, né, pela medicina, já quantas vezes, né, de pessoas que são desacreditadas pelos médicos. Olha,
Aí a gente só espera mais 3 dias de vida, mais algumas semanas, mais alguns meses, já é um paciente em estado terminal, já pode ir fazendo as suas despedidas, e quantas vezes há uma reversão do quadro, como um verdadeiro milagre. E a gente vê no decorrer da obra Paulo Estevão, que é exatamente isso que ocorre com Estevão, né? Contrário a todas as expectativas, ele não apenas consegue se salvar, mas aquela é uma oportunidade dele se aproximar com os cristãos, né? Então, Rodrigo, agora eu gostaria de ouvir suas considerações sobre esse trecho. É interessante quando a gente vê isso. E eu acho sempre que a espiritualidade superior, ela, eles querem aproveitar ao máximo a é, a nossa estada na carne para a nossa evolução, né? Então, sempre é como Harold diz numa determinada palestra, falando sobre as preces e tal, e ele diz que o, a vontade de Deus não é um sistema bancário, né? Que está tudo definido e que tem aquelas regrinhas e acabou-se pronto. Não, as coisas podem ser modificadas de acordo com o andamento, né? De acordo com as nossas intenções e com o proveito de verdade, né? Não é o proveito que a gente vê aqui na Terra, é o proveito para a nossa encarnação como espíritos imortais. Como nós tínhamos conversado, eu gostaria de falar de uma história que se passa no livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma história também de... Porque nesse caso de Estevão, ele poderia ter desencarnado mesmo, né? Na verdade, era o caminho natural. Mas a gente sabe que a espiritualidade superior tem como fazer com que as coisas se modifiquem, é lógico, dependendo da vontade de, de cada um de nós, né? Então, no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz vem com Jerônimo para fazer o resgate, o desencarne de espíritos que estão realmente já no tempo de desencarnar. E um desses irmãos, ou uma irmã, que é a irmã Albina, ela que seria levada já, que seria feito o desencarne dela, porque realmente já estava na hora, acabam sendo mudados os planos. O que acontece? André Luiz está com o Jerônimo e Jerônimo é chamado para a colônia deles, né, para nosso lar. E Jerônimo vai e quando volta diz: a irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sem prazo. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Jerônimo diz a André Luiz. E aí André Luiz fica curioso, né, para saber, gente, como assim? Nós viemos de lá, da colônia, com a autorização, né, da libertação dela, vamos dizer assim, e isso pode ser mudado assim, porque tinham algumas outras pessoas e todo o trabalho vinha sendo feito para o desencarne de cada um deles, né? E ela era uma delas, né? E ele diz, André Luiz diz o que poderia ter acontecido, né, para ter mudado uma decisão tão séria como essa, porque a gente sabe que o desencarne de uma pessoa, sobretudo no caso dela, que foi uma senhora que trabalhou a vida toda pelo evangelho, ela era evangélica, mas que tinha trabalhado, né, na evangelização de várias pessoas, então ela tinha méritos, e ele diz, uma decisão séria dessa, por que foi mudada assim? O que é que conseguiu mudar essa decisão, né? E André Luiz diz uma súplica, ou seja, uma oração teria mudado isso. E aí, quando eles chegam à casa da irmã Albina, tem 14 alunas dela e duas filhas orando por ela. E aí André Luiz diz que, aliás, o Jerônimo diz que aquele momento de oração ajudava
no trabalho. Então, na verdade, esse capítulo ele tem várias informações importantes, né? Que esse momento de oração pode ajudar na espiritualidade, ou seja, ajudar o trabalho da espiritualidade na recuperação de coisas que nós temos, de doenças que nós temos, ou e mesmo na ajuda no estado geral, né? No momento de tristeza, no amparo, tal. Tá, e aí o que acontece? Quando chega lá, as irmãs estão orando, o irmão Jerônimo dá um passe na irmã, magnetiza a área do coração, onde ela tinha um tumor que iria proporcionar o desencarne, e André Luiz vê tudo melhorar, né? E André Luiz fica espantado, né? Como ela melhorou rápido. E ela melhorou realmente e fica num estado bem melhor. E diz a filha, né? Olha, será que não podia trazer o Joãozinho? E a filha liga para o marido traz o neto. Quando o neto chega, André Luiz diz o seguinte. Sim, primeiro André Luiz pergunta: o que é que fez ela adiar o desencarne dela? Foram essas alunas? E aí Jerônimo diz: não. Essas alunas, elas já a irmã Albina já cumpriu a missão dela junto das alunas. Ela já fez tudo que podia e as alunas já têm as sementes que poderão ser lançadas, né, por ela para outras pessoas, por elas para outras pessoas. Depois André Luiz olha e diz: será que foi então o pedido das filhas, né, que fez com que ela pudesse ter esse adiamento do desencarne? Ele diz também não. Ela já cumpriu a missão dela para com as filhas. E acaba que Jerônimo ele não quer dizer, até para mostrar mesmo o momento, né, que era mais bonito, né? E aí, quando vem esse neto, e quando ele chega, quando ele entra, né, ele até diz o seguinte, que esse neto, ele chega muito educado, fala com todo mundo, e entra e abraça a avó, né, e diz: vovó, eu estava morrendo de saudade. E diz: vovó, como vai? E aí Jerônimo olha para o menino e diz assim: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. E aí André Luiz diz: que? E diz aqui, né? Interroguei sumamente surpreendido. E Jerônimo diz: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta. Após o nascimento, o que Lloyd mantém no lar, desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em família de Albina, há alguns séculos torna ao seio das criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Então, no fim das contas, ele diz que o menino Joãozinho, ele era um espírito elevado, né, ainda não redimido, mas que tinha uma missão importante na evangelização de outros irmãos. E o que acontece aqui, para resumir a história, que é muito bonita, aliás, é que a filha de Dona Albina estava grávida e Joãozinho, como espírito, sabia que se Dona Albina desencarnasse, por conta da tristeza, do aperreio de tudo, a filha de Dona Albina podia perder a filha que estava no ventre. E que essa filha viria para ser companheira de Joãozinho na evangelização das pessoas. Então, ou seja, Joãozinho tinha uma missão junto desse espírito. Além, é óbvio, do afeto que tinha pela avó. Mas que esse pedido, como era um pedido justo, né? Que tinha um motivo, que tinha um objetivo, que seria bom para todos, esse pedido ele foi
aceito e foi postergado o tempo de vida da irmã. Né? Então, assim, é interessante como a gente vê como a espiritualidade superior trabalha, sempre vendo o interesse, o proveito mesmo dos nossos pedidos, né? É importante a gente falar que as pessoas entendam, né, principalmente nesse momento, que nem sempre a gente vai pedir, né? Mesmo que a gente peça com muita fé, que nem sempre isso será possível acontecer. Tem pessoas que estão programadas para desencarnar e precisam. Não é porque a gente quer que essa pessoa vai ficar aqui, porque o nosso querer é limitado à nossa visão. A gente está vendo só o que está aqui no momento. Mas que é, muitas vezes isso está programado e é melhor para aquele espírito. Na verdade, sempre será. E aí, quando eu estava pensando nisso, nesse caso, e em falar dele, eu fiquei preocupado com isso, né? Em passar essa impressão de que sempre que o desejo for sincero, a espiritualidade vai atender ao nosso pedido. E isso não é verdade. Por quê? Porque o nosso pedido, muitas vezes, por mais que seja sincero e que seja talvez bom para a gente, ao nosso ver, né? Pode não ser, na verdade. Pode ser a programação da pessoa, pode ser realmente desencarnar naquele momento. No livro Diálogo dos Vivos, Emmanuel falando sobre um momento de transição, ele diz que muitas pessoas pediram provas, às vezes difíceis, desencarnes cedo, né? Pessoas que vêm para ter pouco tempo na matéria, é, e essas provas são para que essas pessoas encerrem o período agora de prova e expiação da Terra, tendo essa prova, tendo essa dificuldade, para começar no mundo de regeneração com menos débitos, para iniciar uma nova vida, a próxima encarnação, com mais tranquilidade, com menos débitos. Então, por isso a gente vê muita gente vindo e pagando muitos débitos para que consiga chegar no momento de regeneração com mais tranquilidade. Então, eu acho que vale demais a oração sempre. A gente entende que isso melhora as condições, que isso melhora o ambiente de toda forma. Mas o que as pessoas falam sempre em entregar na mão de Deus é exatamente isso, é que a gente confie sempre que a espiritualidade superior sabe muito mais do que nós o que está fazendo. Então que a gente peça pelo próximo, que a gente ore, porque isso é importantíssimo, mas que a gente nunca se revolte diante das decisões da espiritualidade superior, que sabe muito mais do que nós o que é melhor para todos nós. Perfeito. Deus ouve sempre, né? Mas nem sempre atende por conta dos planos divinos, que às vezes a gente não entende, né? Tem uma mensagem de Emmanuel na obra Fonte Viva, capítulo 77, Pai Nosso. E aí ele faz referência à oração dominical, né? E aí ele diz: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós. De início, Jesus lança os fundamentos em Deus. Então, Pai Nosso, indicando que Ele é o supremo doador da vida, né? E que deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade das nossas tarefas. E aí ele encerra dizendo: o Espírito universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer, que é exatamente o que você trouxe. O Pai é nosso, então a gente precisa, antes de tudo, confiar que esse Pai, que nos deu a vida, quer o melhor para nós. E que antes dos nossos caprichos, de atender aos nossos desígnios, ele vai consultar os planos dele para saber o que é o melhor, porque a visão dele é muito mais ampla do que a nossa, né? Então, isso é importante exatamente porque você falou, para a gente não se insubordinar, não se rebelar, e se a gente ainda não consegue compreender, pelo menos aceitar.
Rodrigo, quer fazer suas considerações? Quero sim. Inclusive, o próprio Jerônimo fala disso na no livro, né? Nesse capítulo, deixa eu só o capítulo Obreiros da Vida Eterna, capítulo 17, rogativa singular, no fim do capítulo. O próprio Jerônimo fala disso, ele diz, olha, não é também assim, ele explica isso bem, né? Não é só por conta de uma rogativa e tudo vai ser resolvido da forma que nós achamos que deve ser. Nós vemos que nesse caso tinha uma utilidade para a permanência de Dona Albina aqui. Existem outros casos também nas obras de André Luiz, né, de pessoas que precisam resolver problemas e tem mais um tempo, uma prorrogação. Mas é importante que a gente entenda, então, nas minhas considerações finais, é importante sempre que a gente entenda que é, a espiritualidade superior, representando sempre a vontade de Deus, saberá cuidar de nós e que a gente precisa realmente ter essa sensibilidade e esse entendimento para que a gente consiga é, aceitar, né? Porque eles sempre estarão fazendo o que for melhor para a gente, sempre em todos os momentos. A gente é que muitas vezes se rebela, como você falou, e quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas que o nosso jeito a gente tem uma visão muito limitada. Kardec fala disso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre o ponto de vista. Né? E a gente vê muita coisa pela matéria. Né? E a gente precisa realmente ter mais tranquilidade em relação ao que acontece em nossa vida. É lógico, a gente tem que trabalhar, fazer o melhor, se esforçar. Né? Mas ter mais tranquilidade em relação ao que acontece e entender que nós trazemos muitas coisas do passado, que nós precisamos espiar muitas vezes e que nós não enxergamos agora, mas que sempre acontecerá o que for melhor para a gente. Deus não castiga ninguém, sempre age com amor, né, para que a gente possa se melhorar. É isso. Excelente. E lembrar que cristianismo é prova difícil, né? O próprio Filho de Deus veio à Terra e deixou a Terra com uma cruz aos ombros, sem nada ter feito, apenas por amor. Ele teve essa resposta mostrando para a gente qual é o caminho certo, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 169, que Emmanuel vai dizer: o Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste, fé restauradora, é também trabalho, sacrifício e aperfeiçoamento incessante. No caso de Estevão, o Senhor, de fato, restituiu-lhes, digamos assim, a saúde e deu-lhe a vida. Mas isso só foi o começo dessa estrada de sacrifício que ele precisou enfrentar. Nós não podemos deixar de lembrar que Estevão deixou a terra apedrejado, martirizado. Então, se isso foi feito com alguém tão desvelado, que tinha um coração tão purificado e que serviu tanto ao Mestre, imagina em relação a nós. Rodrigo, um abraço então para você, muito obrigada. Um abraço, minha gente. Abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.